Oi, crianças! Tudo bem? Vamos a mais uma semana de aula, tá? Então, essa vai ser a primeira aula da semana, que é a aula de língua portuguesa. Nós vamos ver hoje o gênero textual resenha. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, já tenham até feito isso com a professora Rai lá no ano passado, tá? Então a gente vai relembrar. E para quem não lembra, né? Quem não acha que não viu, vai aprender agora, tá? Bom, vocês vão começar, como sempre, abre o arquivo, leia todo o arquivo, porque nesse arquivo tem duas atividades que vocês têm que fazer no caderno. Né? Então, aí sim, vocês têm que ler todo ele, preparar o caderno, aí vocês vão, né? Depois de assistir o vídeo, ler as atividades, ler o texto do livro, fazer as atividades do livro. Depois, na segunda aula de língua portuguesa, é que vocês vão fazer as atividades do caderno, tá bom? Tá? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre resenha. No livro de vocês, tem uma imagem, olha só, vê se dá para ver. Esse é um livro, tá? É uma antologia de histórias de terror, ou seja, né? É um livro onde tem vários tipos de histórias de terror. O que vocês acham pela capa, né? Você já dá para perceber que é um livro de terror, né? Pela cor, né? Pela imagem, ó, que é um gato, né? Com um olhar bem feio. Pelo título, Medo. E aqui, ó, histórias de terror. Então, só em analisar a página, você já sabe que esse é um livro que conta histórias de terror. Mas será que você olhando, só de olhar assim, te passa uma sensação de quê? De medo, uma sensação boa ou de curiosidade, né? Você olhando a página, que tipo de história você acha que deve ter aí dentro? Então, tá muito fácil, né? Só de olhar essa página você já vê que fala sobre uma história, várias histórias de terror, tá? É uma antologia. Mas o que é antologia? Antologia é uma coleção de textos reunidos numa obra, tá? Então, vocês já devem ter visto vários livros com várias histórias, né? De contos, o que for. Olha só esse aqui, ó, esse exemplo que eu trouxe. Me conta um conto que eu me encanto. Aí vocês dão, olha, vê se dá para ver. Antologia de contos infantis para pais e filhos. Então, o que essa imagem, essa capa sugere? Que é um livro com vários contos destinado a pais e filhos, né? Então, olha lá, ó. Antologia é uma coleção de textos organizados, né, de acordo com um critério escolhido, ou seja, o tema, né? Aqui nesse aqui, o tema são contos infantis, né? Para o pai ler, para o filho ler, para o pai ler para o filho ler para o pai, né? Pode ser de acordo com o autor, num livro, reunir várias obras daquele autor. Pode ser de acordo com a época, tá? Então, né? O antologia é isso. E nesse livro que vocês vão analisar a resenha dele, ele é uma antologia. Vocês vão ver esse termo no texto da resenha, tá? Porque pegaram esse livro, fizeram uma resenha, né? Mas, professora, afinal de contas, o que é uma resenha? Bom, vamos lá. Resenha, ó, é um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro. Pode ser de um filme, né? Pode ser de um autor com várias obras. Ó, pode resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro, de um espetáculo, né? Sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Ou seja,
vocês vão apresentar, fazer a sinopse daquele filme que vocês mais gostam. Vocês vão falar sobre ele, tá? Mas sem falar, eu não gostei desse filme. Ah, eu adorei o filme. Não, você não pode dar nenhuma opinião, tá? Fazer nenhum julgamento. Então, lá, julgamento de valor. Trata-se de um texto, né, informativo. Então, vocês vão informar sobre um filme, né, ou sobre um livro, pois o objetivo principal é informar o leitor. Então, vamos lá. Voltando à resenha do livro Medo, Histórias de Terror, tá? Alguém pegou esse livro, fez um resumo de apresentação desse livro, falando mais ou menos sobre o que esse livro fala, quem foi que fez esse livro. Então, tem várias informações nesse resumo sobre o livro, que faz com que a pessoa, quando esteja lendo essa resenha, ela vai ter curiosidade de ler esse livro. É a mesma coisa no filme, né? Hoje vocês falam em spoiler, né? Então, é como se fosse um spoiler de um filme, de um livro. Você vai dar uma prévia, né? Só que você não vai falar, né? O spoiler a pessoa dá, mas já fala o final. Não, a resenha você vai dar uma prévia sobre o que é aquele livro, sobre o que é aquele filme, tá? Então, olha só. No livro de vocês, essa é a resenha do, né, que está lá do livro Medo. Então, reparem que nós temos aqui, ó, as partes da resenha, ó, como que se forma. Primeiro, o local, esse aqui foi uma resenha publicada num site, tá? Foi publicado num blog, pode ser publicado no site. Ele tem o título, ó. Então, ó, livro que para crianças, que reúne todos os clássicos do suspense. Então, nesse título já está definido para que é esse livro. É um livro para crianças que reúne contos clássicos do suspense. Então, tem vários contos, né? Bom, olha aqui. Título, né? Está definido. Então, a tua resenha tem que ter um título. O autor, quem que elaborou essa resenha sobre esse livro? Né? A data, ó, o cabeçalho, né? A data que foi postado no site. Aqui, a estrutura da resenha, o resumo, né? Então, aqui vocês vão ler tudo que ela falou, resumiu sobre o livro, né? No final, ó, tá? Nós temos aqui uma breve descrição da autora, né? Heloísa, o que ela fez, alguns livros que ela publicou, tá? Então, essa é a estrutura de uma resenha para um blog, para um site. Mas, lógico, você vai fazer também, pode, né? Digitando no computador, sem precisar publicar nada. Você pode fazer impressa, pode fazer escrita no caderno.